Olá, aqui é Elismar e hoje eu gostaria de falar com você algumas dicas a respeito da arte de falar bem. Já de cara eu coloco aqui algumas imagens, algumas personalidades que talvez você conhece ou já ouviu falar, de pessoas que se colocaram no mundo, garantiram a sua posição basicamente pela arte de falar bem, de conseguir envolver multidões no seu discurso. Vale a pena só ressaltar um pouquinho da nossa experiência para mostrar que nós temos realmente credenciais para falar sobre este assunto. Eu já tenho mais de 26 anos de experiência profissional em grandes empresas, sou especialista em treinamentos de lideranças, treinamentos motivacionais, com algumas metodologias bastante conhecidas, já ministrei palestras para plateias gigantes e tenho formações em instituições bastante conhecidas como IBC, INPG, Fundação Vanzolini, FNQ. Isso nos capacita e nos dá aí uma certa credencial para podermos falar com propriedade sobre este assunto. Eu gostaria de dizer que você é bem-vindo neste programa, embora este primeiro momento seja somente algumas dicas, mas seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar esse desafio para você mesmo de poder falar bem e garantir o seu sucesso por meio de boa expressão verbal. Essas dicas elas passarão por uma introdução, nós falaremos um pouquinho de primeiro impacto, o que acontece, falaremos também sobre medo e adrenalina, sobre o processo de comunicação e faremos algumas conclusões no final que já vão te ajudar a ingressar neste mundo da arte de falar bem. Qual é o objetivo desse nosso primeiro momento? Preparar o profissional para fazer apresentações em público, discursos e palestras com naturalidade e desembaraço. Esse é o grande objetivo, você poder se colocar diante de qualquer reunião, de qualquer plateia, sem desembaraço, sem estar embaraçado, sem estar se sentindo preso, poder falar com desenvoltura. Vamos ver como é que nós nos desenvolvemos. Eu trouxe essas informações para que você possa entender qual é a forma que você se desenvolve e então aplicar corretamente os exercícios que serão propostos. Primeiro, 10% do nosso aprendizado vem por meio da educação tradicional. Aulas, vídeos, aprendizado à distância, leitura de livros. Olha que interessante, 20% do que aprendemos vem da interação que nós mantemos com outras pessoas. Pode ser por mentoring, por coaching, estágio. Quando nós conversamos, discutimos ideias com amigos conhecidos, nós garantimos já o dobro da aprendizagem em relação a somente a leitura ou a aula tradicional. Agora, olha que interessante. Quando nós aplicamos o que nós vimos na teoria e o que nós aprendemos com os outros, quando nós aplicamos na prática, nós temos um aprendizado de 70%. Então, neste treinamento, nós vamos procurar conjugar a teoria, o compartilhamento, com alguns exercícios práticos para garantir esse aprendizado. Gostaria de lançar as primeiras ideias. Primeira, quais são ou quais desafios você enfrenta no momento da apresentação? O que é desafio para você? É vencer o medo? É falar com desenvoltura? É a dicção? É poder olhar toda a plateia? É conseguir realmente falar aquilo que você gostaria de falar? Quais são os componentes de uma boa apresentação para você? Do seu ponto de vista, o que deve conter numa apresentação para que ela seja considerada como boa? Neste exato momento, eu sugiro, eu convido você a pausar o vídeo por alguns instantes e refletir nessas questões, porque de acordo com os desafios que você identificar, serão as dicas que você vai visualizar daqui para frente. Ok, você retornou agora e nós falaremos um pouquinho sobre o medo. Boa parte das pessoas consideram o medo como negativo. Eu quero desmistificar isso. O medo, na verdade,
É uma emoção que vem para nos ajudar, tem a intenção de nos proteger. Imagine você que se não tivéssemos medo absolutamente de nada, todos estaríamos mortos, porque não nos protegeríamos. Então, inicialmente, encare o medo de uma forma positiva, como sendo algo para lhe proteger. Agora, se o medo está lhe paralisando, então ele pode ser patológico e nós veremos algumas dicas para que a gente possa superar este medo, não necessariamente eliminar o medo. Mas olha, você não está sozinho. De acordo com uma pesquisa realizada pelo jornal Sunday Times, com 3.000 pessoas, 41% desse público tem medo de falar em público. Olha que interessante, tem mais medo de falar em público do que de altura, tem mais medo de falar em público do que de cobra, de aranha ou outros insetos, até mesmo de morrer. Só para você ter uma ideia de quanto falar em público realmente assusta muita gente. Então você não está sozinho. Agora vamos detonar o mito? Você pode falar bem, e particularmente pela minha experiência já ter treinado centenas de pessoas, eu posso afirmar que qualquer um pode falar bem, inclusive você que está assistindo pode falar bem. Desde que você não seja mudo ou gago, você pode falar bem. Quer um exemplo? Dá uma olhada. O ex-presidente Lula, apesar de não ter boa dicção, não ter boa aparência, apesar de não falar bem o português, não ter um vocabulário rebuscado, ele consegue transmitir perfeitamente a sua mensagem e conseguiu se eleger 2 vezes muito mais pelo poder da persuasão das suas palavras do que qualquer outra característica. Então, se ele pode influenciar plateias, você também pode. E neste momento, o mito que nós detonamos é: a verdadeira comunicação é aquela que influencia a sua plateia, não necessariamente a mais bonita, a mais elaborada. Isso é importante ficar gravado para você. Agora, eu trouxe essa figura da adrenalina. Você está vendo aí uma pessoa meio que caindo no ar, solta, e isso pode dar uma sensação de adrenalina, mas é interessante. O nosso organismo foi preparado para, em situações de perigo, ele injetar uma dose extra de adrenalina no nosso corpo para nos preparar para a ação, para correr, para reagir, para fazer alguma coisa. Todas as vezes que nós sentimos medo, o nosso organismo nos prepara para uma reação. Então ele injeta adrenalina na nossa corrente sanguínea. Só que quando você está diante de uma plateia, você não vai sair correndo, você não vai sair desesperado. E essa adrenalina ela demora um tempo para ser dissipada no nosso organismo, em torno de 4 minutos. Nesses 4 minutos é onde a maioria das pessoas acaba manifestando algumas reações desagradáveis. As mãos movimentando desordenadamente, a voz embargada, a voz fica rouca, a pessoa começa a suar frio, sentir calafrio, sentir aquele friozinho no estômago. Normalmente isso é consequência da adrenalina. Agora, olha que interessante. Procure lembrar das suas reações no momento que você foi exposto em público. Provavelmente, aquela reação mais característica, mais forte, é onde tem o maior impacto da adrenalina no seu organismo. Você sabendo disso, você pode tomar algumas ações para poder prevenir essas situações que você acha desagradável. Só quero ressaltar que no nosso curso completo de 16 horas, que logo vai sair em DVD, ou um link, um acesso na internet para você assistir e participar, nós abordaremos essa questão profundamente. Vamos falar agora diretamente então sobre comunicação. Comunicação ela é um processo. Ela é um processo que implica ter início, ter meio e ter fim, e que tem um contexto que envolve a comunicação, não é só falar. Tem várias coisas que implicam diretamente na comunicação. Basta lhe dizer que as pessoas percebem o mundo de forma diferente. As pessoas percebem o mundo por meio de imagem, por meio de palavras e por meio de sentimentos. Então, uma boa comunicação
deve abranger esses canais de percepção para que ela seja efetiva. O que é comunicação para você? Para que a gente possa ser bastante sucinto, a comunicação, de uma forma bem sintética, é a ação de tornar comum. A palavra comunicação ela tem a mesma origem no latim da palavra comungar, que isso é compartilhar alimento. Então a palavra comunicar é compartilhar alguma coisa, tornar uma informação comum. Agora, olha que interessante. Você só será bem-sucedido na comunicação se quem estiver lhe ouvindo entender bem o que você disse. Olha a frase: o sucesso de quem comunica está no entendimento de quem recebe a comunicação. Se as pessoas com quem você comunica não estão lhe entendendo bem, fatalmente você não está comunicando bem. Então é importante rever as palavras, os processos, os caminhos, os canais que você está utilizando para comunicar, para que possa atingir bem o seu público. Quando nós comunicamos, nós causamos impacto por meio da nossa comunicação. Mas olha a estatística, o que ela mostra. 7% do impacto que nós causamos acontece por meio do conteúdo verbal que se diz. E é aqui que eu quero lhe chamar a atenção pelo seguinte: às vezes nos preocupamos demasiadamente com as palavras, mas as palavras são responsáveis somente por 7% do impacto da comunicação. Por outro lado, como você pode observar aqui, 38% do impacto da comunicação é como eu falo, está ligado à minha voz, ao meu timbre de voz, à postura da voz. Agora dá uma olhada aqui do outro lado. 55% do impacto da minha comunicação está ligado a um processo não verbal. É o visual, é o gesto, é a postura, às vezes até mesmo o contexto, o local onde nós estamos pode influenciar mais a comunicação do que necessariamente o que eu estou falando. Agora observe, 93% da comunicação, isto é, somando os 38 relacionado à voz e os 55 relacionado ao não verbal, 93% é totalmente não verbal. Isso quer dizer que, além das nossas palavras, as pessoas estão atentas a muito mais coisas do que propriamente as palavras. É importante, então, observar isso na hora da comunicação. Olha só, as pessoas primeiro são atraídas pela imagem que você passa para depois aceitar a sua mensagem. Então, a imagem, o contexto é também importante ou mais importante do que as palavras que nós estamos falando. Princípios básicos da comunicação. Tem dois tipos de comunicação básica: a verbal, que provavelmente é essa que você está interagindo comigo, ela é criada, eu uso palavras, a pessoa entende a palavra, determina o que alguém diz e como isso é dito, nós escolhemos as palavras que queremos, as entonações ou ênfase nas palavras vão fazer diferença, isso é, a forma como eu falo, essa é bem clara de entender. Mas agora tem um outro tipo de comunicação que é a não verbal. E essa comunicação ela é natural e nós não temos controle sobre ela. Você nem eu sabemos a cara que nós fazemos diante dos outros. Nós não temos controle disso. Um ator até pode controlar por alguns instantes, mas depois ele perde o controle. Então nós não sabemos as expressões ou microexpressões faciais que nós estamos fazendo na hora que nós estamos comunicando. Mas vale lembrar que as pessoas que estiverem nos vendo e nos ouvindo, elas estarão vendo tudo isso e fazendo interpretações e julgando a nossa apresentação por causa de tudo isso. Nesse meio de comunicação não verbal, as mensagens são enviadas por meio de movimentos, expressões do corpo, olhar, a face, postura, gestos. Lembre-se que expressões faciais falam mais do que 1000 palavras. Continuando, mesmo parados, ainda estamos nos comunicando. Se você chegar diante da sua plateia de uma reunião e cruzar os braços e ficar absolutamente parado, mesmo assim você vai estar transmitindo um monte de informações.
As pessoas vão criar aí inúmeros diálogos internos para tentar interpretar e julgar o que você está fazendo. Então você vai estar de alguma forma passando uma mensagem. Agora, quando nós falamos na apresentação propriamente dita, e essa apresentação eu quero dizer, não é só uma palestra, não é só um seminário. Uma reunião, uma conversa, ela precisa ter uma organização básica. Às vezes as pessoas não são bem-sucedidas em suas comunicações porque elas não se preparam. E quando eu digo preparar, é ter um esquema lógico realmente para fazer a sua apresentação. Eu quero dizer que 15% do seu tempo precisa ser investido para a introdução. O que é essa introdução? É captar o interesse da sua plateia, das pessoas que estão te ouvindo. É registrar a importância do tema que você vai falar e definir os objetivos da sua comunicação para preparar o seu público para aquilo que você vai falar. Reserve 75% do tempo para desenvolver o seu assunto. Na introdução você falou sobre a importância, agora no desenvolvimento você vai discorrer, você vai aprofundar o seu tema, sempre com bons argumentos, com bons exemplos, se for preciso, boas imagens, e reserve 10% do seu tempo para a conclusão. O que é essa conclusão? É você sintetizar o que você falou e concluir com uma mensagem final que deve ser gravada e impactar o seu público. Isso é muito importante. Se eles não prestarem atenção em nada, mas se levarem à última frase de impacto, você já conseguiu transmitir a sua imagem. Lembre-se sempre de que se você estabeleceu um tempo para falar, por exemplo, você anunciou no começo que você vai ter 10 minutos para falar, você vai ter 30 minutos para falar. Não ultrapasse esse tempo, porque as pessoas já não mais prestarão atenção. Olha, chegamos no momento que nós vamos entrar diretamente em algumas dicas importantes para que você possa se expressar bem. Lembrando que no nosso curso de 16 horas, nós aprofundamos isso e temos algumas dinâmicas para que a gente possa aprender e colocar em prática tudo isso de uma forma muito mais efetiva. Primeira dica está relacionada à postura. Tome bastante cuidado com a forma com que você caminha quando você é chamado em algum lugar para apresentar. É preciso demonstrar segurança, caminhar de forma ereta, ter uma postura adequada. Lembre-se que as pessoas elas avaliarão a tua imagem antes de lhe ouvir. Então, se elas vão fazer isso realmente e de fato fazem, então desde o momento que você é anunciado, as pessoas já estarão olhando para você de uma forma julgadora, por incrível que pareça. Mantenha cabeça e ombros eretos, semblante calmo e sereno. Nada de demonstrar que está sentindo medo e terror. Essa é a hora que você vai forçar uma aparência agradável. Em relação à voz, respeite a velocidade de cada palavra e de cada assunto. Tem pessoas que, quando ficam assustadas diante de uma plateia, começam a falar rápido demais e aí ninguém entende. Pronuncie os finais das frases sem enfraquecê-las. Diga as frases utilizando diversos tons de voz, porque se você falar no mesmo tom, vai causar sono e tédio nas pessoas. Articule bem e claramente cada palavra. Pronuncie corretamente. Você conhece a sua própria voz? Você sabe se ela é grave, se ela é aguda? Você sabe qual é o timbre de voz que você tem? Vale lembrar que pessoas com vozes muito agudas causam irritações na plateia. Pessoas com vozes graves demais causam sono. Então, quando você conhece a sua voz, você pode postar a sua voz adequadamente de acordo com a necessidade. E talvez, se você tem alguma dificuldade com a voz afônica, anasalada, dificuldade de pronúncia e dicção, vale a pena procurar um fonoaudiólogo e fazer bons exercícios em tratamento para melhorar a sua voz. Utilize corretamente o microfone. No nosso curso de 16 horas temos exercícios específicos para aprender a utilizar corretamente o microfone. Uma boa dica aqui é jamais deixe o microfone encostado na boca
O microfone deve ficar a uma distância em torno de 10 a 15 centímetros da boca. E tome cuidado que ao virar o rosto, vire também o microfone. Tem pessoas que viram o rosto e o microfone fica estático, então a voz fica subindo e aparecendo. Então utilize corretamente, se for o caso, treine com o microfone, com algum objeto, o movimento do rosto para que a mão acompanhe com o microfone e a sua voz não fique ausente em alguns momentos durante a sua apresentação. Em relação à dicção, eu tenho uma dica interessante. Se você tem dificuldade de pronunciar algumas palavras, lembra dos exercícios das brincadeiras que nós fazíamos quando crianças, que eram os famosos trava-línguas? Um tigre, dois tigres, três tigres? Então, faça alguns exercícios desses que tenham bastante dificuldade, treine para você melhorar a sua dicção. Essa é uma boa dica. Braços e mãos, eles acabam falando também, por incrível que pareça. Lembra da comunicação não verbal. Então evite ficar com as mãos para trás das costas ou nos bolsos. Evite ficar com os braços cruzados. Os braços cruzados passa a intenção, ou pelo menos passa a sensação, de que você está resistente, que você está se fechando. Evite apoiar-se sobre mesa, cadeira ou tribuna para não aparecer uma posição relaxada, desleixada na frente da sua plateia. Cuidado com cotovelos grudados no corpo, você vai parecer um robozinho. Cuidado, tem pessoas que, quando estão nervosas, estalam o dedo, mexem no relógio, ficam brincando desesperadamente com objetos. Evite isso. Evite também coçar a cabeça ou qualquer outra parte do corpo, que as pessoas tendem a acompanhar movimentos. Então, se você ficar toda hora coçando as costas, coçando a cabeça ou qualquer outro lugar, as pessoas prestarão mais atenção nisso do que nas suas palavras. Em relação às pernas, cuidado para não ter uma movimentação desordenada, ficar andando de um lado para o outro desesperado. Cuidado em apoiar o peso somente sobre uma das pernas, você vai ficar numa posição torta diante da sua plateia. Também cuidado ao cruzar os pés em X, porque você pode tropeçar. E evite manter as pernas ou muito afastadas ou muito juntas. Tente manter numa posição mais natural possível. Vestes. Isso aqui é muito importante. Eu gostaria de ressaltar a importância, principalmente para as mulheres. A maneira como nos vestimos diz muito a nosso respeito, muito antes de dizermos uma só palavra. Donald Trump já dizia isso. Por quê? Porque as pessoas estão nos julgando. Se a minha roupa chamar mais atenção do que a minha apresentação, com certeza vai prejudicar a minha apresentação. De repente, a mulher ela tem que fazer uma apresentação num palco que é mais alto do que a plateia. E às vezes ela vai com uma saia relativamente curta e depois ela vai ficar exposta. E às vezes na sua plateia tem alguém que não está ali de boa intenção. Vai ficar olhando, vai fazer comentários. Então se prepare, inclusive com as suas vestes, para a sua apresentação. Lembre-se que as pessoas são atraídas primeiro pela sua imagem para depois serem atraídas pelas suas palavras. Então, antes da sua próxima reunião, da sua próxima apresentação, da sua próxima entrevista, prepare e planeje também as suas roupas. Mulheres, cuidado com saltos muito altos. De repente, o local que você vai apresentar é acarpetado, tem buracos que você não está vendo. Você pode tropeçar e ficar numa posição incômoda. Lembre-se sempre, sua forma de vestir não deve chamar mais a atenção do que a sua apresentação. Em relação ao contato visual, lembre-se que os nossos olhos comunicam muito, mas muito mesmo. Então é importante dar uma atenção especial ao olhar. O que devemos evitar? Fugir com os olhos. Se alguém nos dirigir a palavra, se alguém nos chamar, vamos olhar para essa pessoa e olhar nos olhos. Evite olhar para um ponto fixo ou só para uma pessoa. Quando nós olhamos para um ponto fixo, isso dá uma ideia de que não estamos muito bem preparados. Ou só olhamos para uma pessoa, a gente acaba expondo aquela pessoa na apresentação. Evite o olhar perdido. Olhar perdido, quando você não encara a sua plateia, você está dizendo para elas, de uma forma não verbal,
de que essa plateia não é importante. Então, procure olhar para todos os seus ouvintes. Todos devem ser observados. E como? Passe a olhar 3 segundos no máximo a cada pessoa. Dá aquela olhada nos olhos das pessoas. Se alguém lhe chamar, volte os olhos, vire a cabeça e o corpo em direção a quem lhe dirige a palavra. Isso é muito importante, porque quando você faz isso, você está dizendo que aquela pessoa ou aquele comentário é muito importante na sua apresentação. Em relação a recursos audiovisuais, use com moderação. Se você não domina bem o PowerPoint, procure dominar. Se você não conhece bem o que é um data show, o laser point, esses recursos que nós utilizamos em apresentações, procure aprender. Não vá para uma apresentação sem dominar esses recursos, porque o problema que acontecer com qualquer um desses recursos pode detonar a sua apresentação. Lembre-se que o Bill Gates, ao apresentar uma das versões do Windows, a tela apagou. Isso foi transmitido para o mundo inteiro. Então tome cuidado, domine muito bem esses recursos, mas utilize com moderação. Principalmente se você vai fazer a apresentação para chefia, liderança dentro das empresas, tome cuidado com as animações. Normalmente, essas pessoas não gostam de muitas animações, eles preferem que você vá direto ao ponto. E se você for utilizar animações, utilize animações de entrada nos slides e não no meio dos slides. Nós vamos ter um módulo exclusivo para tratar as dicas sobre como montar um bom PowerPoint. Estamos chegando no finalzinho dessas nossas primeiras dicas, mas algo que eu não poderia deixar de lhe falar é a respeito de que você deve criar paixão na sua apresentação. O que é criar a paixão? É quando você tem aquele momento, o ápice da sua apresentação, que você consegue envolver o seu público naquele tema, naquele assunto, naquilo que você está apresentando. E eu trouxe a figura do Steve Jobs, porque quando ele anunciava que ele ia apresentar um novo produto da Apple, gerava um frisson tão grande que as pessoas ficavam com uma compulsão por querer comprar o produto novo da Apple. Então isso é muito importante. Criar paixão, levar as pessoas a desejarem o que você está apresentando, ou o seu produto, ou a sua ideia, ou você mesmo, é muito importante criar paixão. Agora, tome cuidado com o sensacionalismo, porque as pessoas também percebem quando nós estamos sendo sensacionalistas. Nós vamos criar paixão, nós vamos envolver as pessoas de uma forma mais emocional, utilizar esse canal sinestésico, mas não necessariamente nós vamos criar sensacionalismo. Essas dicas são muito interessantes. Se você aplicar essas dicas, você já consegue fazer boas apresentações. Mas é claro que tem muito mais e em poucos minutos não dá para a gente abordar o conteúdo de um curso de 16 horas e de práticas que a gente tem aí em algumas décadas de experiência. Mas isso já é o suficiente para você começar. E eu quero afirmar de novo que eu acredito em você. Muito obrigado por enquanto. Está aqui o meu nome, o meu e-mail. Se você tiver alguma dúvida e quiser tirar essa dúvida por e-mail, terei o maior prazer em responder. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.